Pessoal, hoje eu vou fazer aqui um break, um intervalo aqui do comentário do livro do Elástico e vou fazer aqui, isso vai acontecer de vez em quando, que eu estava com algumas questões em relação ao livro e eu queria trabalhar um pouco a questão da leitura, reflexões sobre como ler. E aí, de vez em quando eu tiver essas questões, depois quando eu voltar ao livro Elástico, eu vou falar do que me motivou. Então, a primeira discussão que eu acho, e eu estava conversando hoje com o Fernando, que é um pensador bimodal, e a gente estava falando sobre a questão do trabalho intelectual, etc. Então, a primeira coisa que eu acho fundamental, isso tem a ver com a civilização 2.0, a gente está vivendo hoje uma passagem que é a produção de conhecimento feita para os pares, que é o modelo que a academia trabalha, né? Você produz um artigo, os seus pares leem, e o importante é aquilo que seus pares gostam, e aquilo que vai ser publicado é o que é colocado para os pares, porque você precisava ter uma prévia e depois publicar algo que estava validado pelos pares. A gente está saindo da validação dos pares para a validação do cliente. A partir do momento que você tem o índice de qualidade que a gente criou, que é o índice coletivo de qualidade, são os rastros do Uber, né? O rastro uberizado, a uberização, a classificação de cada conteúdo, você pode modificar a forma de produzir conhecimento. Então você vai focar, isso é uma tendência. Então você vai focar num cliente e num problema. Este é o novo guia que vai guiar a ciência daqui para frente, na minha opinião. Obviamente que determinadas coisas o cliente não tem como aferir, né, em determinadas situações, quando a questão é muito técnica e tal, mas mesmo dentro dessa perspectiva, você pode ter pessoas que não são da academia que podem dar pitaco, mas isso é uma outra discussão. Então a primeira coisa, se você não tem um foco, se você não tem um problema, se você não tem um cliente, se você não lê para o seu cliente, você tem problema. Se você lê para você, mas eu não posso ler um romance? Pode, você está lendo para você, é lazer. Eu estou falando de leitura profissional. Se você está fazendo leitura profissional, você está fazendo a leitura profissional para servir alguém. Você vai ler para melhorar a performance, o seu desempenho para atender alguém. Então a tua leitura tem que ser focada neste alguém. Neste alguém. E aí, quem é este alguém? Qual é o problema? Então você tem que ter um foco no problema e no cliente. É uma coisa que a gente aqui na escola tem. Analisar, né? Como lidar melhor com o mundo digital, como competir, lidar melhor com o mundo digital. Pessoas, profissionais e organizações. Ponto. Esse é o problema. Estou há 20 anos nisso. Essa é a única pergunta que a gente tenta responder o tempo todo. Como é que a gente faz isso? Então essa é a questão. Número 1, você precisa ter um foco. Bom, beleza. Foco com o problema com o cliente. Legal. Aí a segunda parte qual é a narrativa? Esse problema não nasceu hoje. Esse problema tem uma história. Então você vai ter que primeiro ir nas bases. Quais são os autores, quais são as escolas, quais são os pensamentos que você vai ter para você poder organizar essa história. Como é que é o autor? Como é que é o pensamento? Que tipo de coisa você vai poder fazer? Então essas coisas têm que ser definidas. Essas coisas têm que ser definidas. Quem são os autores? Então, quando você tem uma narrativa, você tem um problema, e no segundo momento você tem a narrativa, você passa a ter um diferencial. Porque quando você vai ler, número 1, para um foco, para um problema, para um cliente, e você já tem o início de uma narrativa. Aqui na escola, o que a gente fez? A gente pegou a Escola Canadense de Comunicação, e aí, a partir dali, a gente começou a estrutura. Talvez o epicentro principal foi o livro do Pierre Levy, o Cybercultura. E dali a gente começou a melhorar. Então, quando você vai ler, você já tem uma estrutura dentro daquele conceito de certeza provisória razoável. Então você já tem algumas respostas para o problema, você já tem algumas sugestões para o problema, você já tem alguma metodologia para o problema. Então quando você vai ler, o que esse autor está agregando?
uma nova maneira filosófica de pensar o problema, uma nova maneira teórica, uma nova metodologia. O que ele está agregando? Aonde que ele agrega? De que forma que ele agrega na narrativa? Se você não tem a narrativa, se você não tem um problema, não tem a narrativa, fica muito mais difícil de você ler. Porque a tendência de se perder é enorme, né? Então, beleza. Aí, quando você já está com a narrativa estruturada, já escolheu uma escola, já está trabalhando, aí você vai para uma terceira etapa. Tá, vamos avaliar. Vamos avaliar aí. Vamos avaliar. O que você vai fazer? Você vai analisar o conteúdo. O que agrega e o que questiona. Agrega alguma coisa? Questiona alguma coisa? O que agrega? O que questiona? O que eu vou me aproveitar desse livro? Aí você incorpora. Então você tem mais facilidade de incorporar, né? E às vezes eu vejo assim, o pessoal da escola diz assim, agora tem fulano. Aí pega um autor, um autor como se fosse ator de cinema. Agora eu estou apaixonado pelo Gregory Peck, eu estou apaixonado pelo Rock Hudson, estou apaixonado pelo, sei lá, qualquer autor, estou falando só ator velho, mas tudo bem. Então você vai se apaixonar pelo autor. Agora eu estou apaixonado pelo autor. Tá, mas peraí, agora mudou tudo, você gostou desse cara, acabou o problema, acabou o teu cliente, acabou o problema, acabou a narrativa que você está construindo, começa tudo do zero. É isso? É assim que funciona? Cadê a certeza provisória razoável? Quer dizer, não tem certeza provisória nenhuma? É tudo, vai lendo e vai mudando? Então você tem que ver o que agrega e o que o cara questiona no conteúdo. E depois na forma. O cara está ajudando ou está atrapalhando no jeito que ele escreve? É um cara prolixo, é um cara mais fácil, o cara não é? Você vai classificando, vai vendo. E por fim, eu acho que tem uma coisa importante, que é você definir uma forma de fazer a leitura que é mais rápida. É isso que eu estou tentando praticar aqui nas leituras bimodais. Primeiro, começa pela conclusão. Como assim, né? Pô, não é romance, gente. Isso aí não é a série de Netflix que não pode dar spoiler. O cara vai escrever um livro. Vai passar lá, sei lá, 1, 2, 3 anos escrevendo um livro. Quando ele chega na conclusão, a conclusão é tudo que ele imaginou para chegar no final e dizer, olha, eu acho que o mundo está indo para lá, eu acho que o jeito que as pessoas estão fazendo tal coisa não está certo, tem que fazer de outro jeito e tal. Na conclusão, ele vai fazer a síntese da síntese da síntese do que ele está dizendo. Então, se você ler a conclusão, às vezes você pegou o livro, aí daqui a pouco aconteceu alguma coisa na tua vida, você pegou não sei o quê, deixou o livro de lado. Você não absorveu nada do livro. Porque você começou pelo início. Quem começa pelo início não vai para frente, começa pelo fim. Eu, inclusive, começo da última, mas aí é uma questão minha, mania minha. Eu começo do último parágrafo e vou subindo. Mas você pode começar a ler a conclusão. Leu a conclusão, você fala, pô, o que esse cara aqui agrega na narrativa? Qual é a proposta dele? O que ele quer dizer com esse livro? Por que esse livro foi escrito? Qual foi a motivação que esse cara teve? Aí na hora que você vai ler o livro, em vez de você pegar, vou ler o livro inteiro, você vai lendo a primeira frase de todos os parágrafos. Vai lendo, lê a primeira frase, a segunda frase, não fica se preocupando. Vai lendo as primeiras frases, você vai entendendo a lógica do cara. Você vai entendendo qual é a narrativa dele. Você vai entendendo como é que as coisas funcionam. Obviamente, se você tiver um negócio, você fala, opa, isso aqui é uma coisa interessante que esse cara está falando, você desce e lê o parágrafo. Mas você vai entendendo a lógica, aí você já vai vendo no livro aquilo que é mais relevante para você. Ó, isso aqui é interessante. Você marca. E aí você, de repente, num tempo muito curto, você já entendeu mais ou menos qual é a narrativa dele. Você já entendeu mais ou menos o que ele vai agregar na tua narrativa. Você já entendeu o que você vai levar desse livro para o teu cliente. E aí, a partir daí, você diz, bom, agora vamos aprofundar aquilo que tem que aprofundar. Aí você aprofunda aquilo que você acha que tem que aprofundar. Quer dizer, você vai rapidamente, de uma maneira muito eficaz, ler um livro e melhorar a performance. Né? Vai ler menos e vai aproveitar mais. É um pouco por aí. O que vocês sugerem além disso? Se você quer participar das leituras bimodais, vem fazer a imersão na escola, a imersão Futurismo Competitivo, 4ª temporada, 2º semestre de 2020. Vambora? Me manda um zap, 21 99 608 6422.
Nipô, quero ser bimodal, quero participar da melhor escola de futurismo do Brasil.